Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos então realizar uma parte do seminário, né, desse curso de História Antiga. E como base do seminário eu escolhi então um texto que tratava de mumificação, que eu mesmo redigi, né, e a partir desse texto vocês têm uma ideia geral sobre a questão da mumificação. Então hoje eu vou apresentar mais algumas coisas para vocês, além do que vocês já viram no material, e também além dessa apresentação geral, nós temos uma parte específica tratando a respeito de estudos de múmias que podem ser desenvolvidos aqui no Brasil, alguns deles que eu mesmo fiz e outros que foram realizados aí por outros profissionais, né? Bom, então, começando essa apresentação, que eu intitulei também Mumificação no Egito Antigo, nós vamos falar então de alguns itens, né, que estão diretamente relacionados, né, a esse nosso conteúdo, e um dos primeiros deles, né, diz respeito então ao nosso conteúdo programático. Então, vamos alencar esses itens todos que vocês estão vendo aí, então, para que vocês tenham uma ideia bem geral, né, sobre esse tema da mumificação. Então, primeiramente, por que mumificar os mortos, né? Então, os egípcios tinham uma razão bastante simples para isso. As partes que formavam o indivíduo, quer dizer, como é que um egípcio imaginava que ele era composto, né? Então, hoje que a gente pensa, em geral, as pessoas que têm alguma religião pensam entre corpo e espírito, os egípcios tinham uma diferença aí com relação a esse tema. Vamos tratar propriamente do processo de mumificação, também como é que eles faziam as múmias, né? O enterro e a vida eterna, quer dizer, como é que os egípcios, então, realizavam, o que eles imaginavam que aconteceria depois. A mumificação também através dos tempos, quer dizer, ela foi o mesmo processo, ela foi mudando, né, como isso ocorreu. E uma segunda parte, então, falando especificamente sobre a questão dos estudos de múmia, primeiramente a origem do termo múmia, né, a utilização das múmias ao longo da história como medicamento, tinta, combustível e papel, né, e também os estudos, né, que surgiram desde o interesse dos primeiros viajantes que estiveram no Egito, até os estudos que nós estamos atualmente desenvolvendo aqui no Brasil, como eu falei para vocês. Bom, então, primeiramente que nós precisamos pensar com relação aos egípcios, por que eles fizeram a mumificação, por que eles desenvolveram esse processo aí? Bom, se nós formos pensar em termos históricos, o Egito, desde a época pré-dinástica até a época dinástica, né, quer dizer, falando em torno de 5.000 anos antes de Cristo, até o final já do primeiro século, né, nós temos aí 5.000 anos de história. Então, em todos essa faixa temporal, os egípcios sempre se preocuparam com a morte. Então, se nós recuarmos bastante no tempo e chegarmos, por exemplo, a essa imagem que vocês estão vendo aí de uma múmia que está no Museu Britânico, nós podemos ter uma ideia geral de por que os egípcios imaginavam essa vida após a morte, né? Porque, se vocês observarem ao redor dessa figura, né, dessa múmia que está aí, que ela foi apelidada de Ginger por causa da cor do cabelo avermelhado, né? E vocês vão ver que esse homem aí está cercado por objetos, por bens funerários. Quer dizer, quando os egípcios colocavam esses bens com os mortos, aí numa época muito recuada, já se entendia que eles tinham alguma crença de vida eterna, né? Porque são objetos que iam acompanhar o morto na sua jornada para o além, embora esse além não seja totalmente conhecido ainda nessa época, né? Bom, se vocês observarem, vocês vão ver então aí vasos, né, com decoração pintada ou vasos mais simples. Vocês vão encontrar também facas feitas de pedra, colares, né, algumas espécies de pequenas esculturas que nós chamamos de amuletos. E então isso reflete um pouquinho essa ideia dos egípcios sobre a vida eterna, né, sobre essa vida após a morte, numa época ainda que não existia escrita, né. Agora, quando nós passamos para o período histórico, né, nós vamos ver que existe uma diferença bastante interessante do que provavelmente os egípcios acreditavam, né, porque como na pré-história nós não temos escrita, então não temos como saber os detalhes sobre as crenças desses povos pré-dinásticos, embora os objetos revelem então uma preocupação com o morto. Já então nesse período histórico, o que acontece? Já a partir dos primeiros séculos, né, do desenvolvimento da história do Egito, quer dizer, a partir de 3.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter o desenvolvimento gradual numa ideia de que o egípcio acreditava numa pluralidade. Que pluralidade era essa? Isso significa que o indivíduo ele não era formado apenas, como nós acreditamos hoje em dia, por corpo e espírito, mas ele era formado por muitas partes. E essas partes, nós conhecemos elas em detalhe graças à escrita egípcia, né, os hieróglifos. Então, o egípcio acreditava, né, que ele era composto
primeiramente, por por um corpo, né, pelo corpo físico. É o corpo que nós temos, né? Então, os egípcios usavam essa palavra que está escrita aí, jet, para mencionar o corpo, né? E esse corpo ele era passível de ser destruído, né, ao longo do tempo, porque com a morte, no todo o processo destrutivo que ocorre com o corpo, da autólise, um processo físico-químico, o que acontece? O indivíduo para de respirar, para de se alimentar e simplesmente o seu corpo entra em decomposição, né? Então, a morte marca esse instante. E os egípcios sabiam que o corpo poderia ser destruído na morte. Então, aí veio a ideia deles de pensar em desenvolver algo que pudesse manter o corpo intacto. E veio aí a origem do processo de mumificação. Talvez fossem as próprias múmias encontradas no deserto, como aquela múmia que vocês viram na imagem anterior, né, que é uma múmia que ela foi conservada graças ao clima, portanto é uma múmia natural, que os egípcios então desenvolveram essa ideia de mumificar os mortos. Talvez encontrando cadáveres expostos ao tempo, né, no deserto, suscitou então a eles essa ideia de que era importante conservar o corpo. E aí desenvolveram então o processo de mumificação. Uma outra parte que compunha o indivíduo, né, era o seu Ka, né? O Ka ele era gerado no instante do nascimento, né, antes mesmo da concepção, né, dessa criança, e como vocês podem ver, ele era representado na forma de um par de braços em atitude de receber oferendas. Então esse Ka era a parte do indivíduo que era o seu duplo, mas ao mesmo tempo era uma espécie de energia, né, que deveria ser mantida, né, tanto na vida quanto na morte. E nós podemos traduzir esse conceito de Ka como uma espécie de energia vital, né, algo que é necessário, portanto, para a manutenção do corpo. Daí a necessidade dos egípcios, por exemplo, colocarem alimentos nos túmulos para sustentar o Ka do morto, né, quer dizer, a sua energia vital, para que ele continuasse existindo, então, no além, né. Uma outra parte que era fundamental para os indivíduos era o seu Ba, né, como vocês estão vendo, no hieróglifo que aparece aí, ele é escrito na forma de um pássaro com cabeça humana, perante um incensário ali, onde está saindo incenso, ou então como um jaburu, né? Então as duas leituras ali são possíveis, né? No caso Ba, que significa então a personalidade, né? Uma parte do indivíduo que conserva toda a ideia do indivíduo como ele era, né, como ele agia em sociedade, e que na morte, então, se separava do corpo, e tinha uma certa independência. Bom, existia também o nome, que os egípcios chamavam de Ren, quer dizer, o nome, o que dá razão à existência, quer dizer, todos temos nomes, e esse nome que proporciona, então, essa concepção eterna, né, de permanência por meio do nome, quer dizer, uma das maneiras que alguém poderia causar o mal para o indivíduo no Egito Antigo era apagar o seu nome. Quer dizer, apagando o nome, apagava a memória, consequentemente o indivíduo deixava de existir. Então era grafado com o sinal da boca, a linha da água, e um homem sentado com a mão na boca, né, quer dizer, algo que é pronunciado com a boca, portanto as palavras do nome, né, que dá origem ao nome. Existia também o coração, né, que era a razão da existência para os egípcios, era o órgão mais importante. Ele simbolizava não só essa permanência, né, do indivíduo na morte, mas ele também simbolizava a própria inteligência, né, do indivíduo. Então, na medida que o indivíduo ele tinha seu coração em vida, ele acreditava que pensava com o coração, né? E na morte também o coração, assim como todas as outras partes, se separavam. E por último, chegamos à última parte, que é a chamada Shuit, ou sombra, né? Como vocês estão vendo ali no hieróglifo, é formado por um leque, né, e um sinal do pão com o traço embaixo, né, Shuit. Então, a sombra é aquilo que acompanha o indivíduo em toda a sua existência, né? E o que acontece? Na morte, a sombra também tem uma espécie de independência com relação ao seu corpo. Então ela poderia sair da tumba, ela poderia andar, né, não necessitava mais do corpo onde ela ficaria presa durante a existência terrena. Quer dizer, então o egípcio acreditava que ele era formado por todas essas partes. Vejam que aqui nós não temos nada semelhante a espírito, nem alma, né? Portanto, os egípcios não tinham essa consciência de espírito ou alma que vai nascer tempos mais tarde com os gregos, né? Então, com base nessa
nessa imagem vocês vejam como existia então uma pluralidade individual. Quer dizer, então durante toda a vida essas partes estavam unidas no corpo, mas na morte elas se separavam. Por isso era necessário para os egípcios a realização de cerimônias mágicas para unir novamente essas partes ao corpo. E assim ele poderia então renascer numa outra vida, né, num mundo paralelo, onde eles acreditavam que iam passar toda a eternidade. Né? Bom, falando a respeito também dessas partes que eu ilustrei agora, vamos ver mais algumas imagens de como os egípcios então retratavam cada uma delas. Então, o primeiro que eu falei para vocês, o corpo físico. Então, vejam, aqui nós temos uma imagem de uma múmia de um sacerdote chamado Hora Kenensi. Essa múmia ela foi completamente destruída durante um estudo realizado na Inglaterra na década de 80, né? Justamente para que a múmia já estava em decomposição dentro do museu, né? Infelizmente ela se perdeu, e para que ela não fosse completamente destruída, os pesquisadores resolveram fazer uma necrópsia, quer dizer, resolveram fazer um estudo detalhado do corpo, né? Bem invasivo, quer dizer, retiraram pele, retiraram os músculos, chegando até os ossos, para estudar esse indivíduo em detalhe. Mas isso raramente é feito hoje em dia, né? Mas aí mostra, então, a ideia do corpo físico, que poderia ser destruído, né? Se ele não fosse conservado por meio da mumificação. A outra parte que eu tinha mencionado para vocês, a sombra. Então, essa imagem que vem de uma tumba de um artesão chamado Inhercal, vocês podem ver o instante que a sombra do morto está saindo pela porta da tumba. Né? Vejam que ela é representada na forma de uma figura em silhueta, né? Então, escura, né? Tal como a sombra. Né? Então, ela vai saindo da tumba na medida que ela é independente do corpo. Quer dizer, ela volta à vida. Né? Ela continua a sua existência eterna, mesmo com a morte do indivíduo. Né? Temos também o nome, como eu falei para vocês, que dava razão à existência. Então vejam, é uma peça aqui relacionada ao faraó Akhenaton, onde nós temos 2 cartuchos. Né? O nome cartucho foi dado pelos franceses, né, da época do Napoleão Bonaparte, porque essa estrutura aqui lembrava os cartuchos das balas que eles usavam então nas armas. Né? E aqui vocês vejam que está escrito os 2 nomes didáticos aí do faraó Akhenaton. Né? E o que é interessante é que esse cartucho, né, que nós chamamos hoje de cartucho, na realidade é um símbolo egípcio chamado Shen, né, que é um símbolo de eternidade. Então, ao escrever o nome do rei dentro de um cartucho, isso significava então que o nome do rei ficaria conservado. Então, muitas vezes, os egípcios raspavam o nome de alguém que fosse considerado um inimigo na tentativa de destruí-lo, né? De apagar a sua memória. Portanto, se o nome fosse destruído, acabava com o indivíduo na Terra. Né? A outra parte que eu mencionei para vocês, o coração, como aparece nessa cena de um livro dos mortos, né? Vejo que não é um coração humano, é um coração bovino. Né? Os egípcios não tinham total conhecimento dos órgãos e do seu funcionamento no nosso corpo. Né? Então, o que acontece? Para retratar os órgãos, por exemplo, como pulmões, o coração e etc., o que eles faziam? Eles retratavam órgãos que eles facilmente reconheciam, que eram os órgãos de animais, né? Portanto, principalmente de bovinos, já que um bovino, quando era abatido, rapidamente as vísceras eram removidas. Então, praticamente todas as pessoas já tinham visto, né? Ou, em geral, pelo menos a maioria, já tinha visto um órgão de um animal. Então, quando eles retratavam o coração, geralmente era o coração de um bovino. E esse coração, portanto, era a razão da existência. Né? Até existia uma cerimônia que os egípcios acreditavam que iam passar na vida eterna, onde o coração do morto seria pesado perante os deuses. Quer dizer, eles comparavam o peso do coração com uma pena, que simbolizava uma deusa chamada Maat, a deusa da justiça, né, e do equilíbrio. Quer dizer, o que isso significa? Se o morto tivesse o seu coração tão leve quanto a pena, né, dessa deusa da justiça, é sinal que ele teria sido bom e virtuoso durante a vida. E caso ele tivesse o coração pesado, né, nessa pesagem aí no outro mundo, o coração então pesaria mais que a pena, e assim ele teria uma certa culpa. Então, portanto, ele poderia ser destruído, né, perante os deuses aí. O Ka era a parte, então, que eu falei para vocês, gerada, né, ao mesmo tempo que o corpo físico. Né? Então, aqui vocês estão vendo o responsável pela criação do corpo físico e do Ka era esse deus com cabeça de carneiro, chamado Khnum, né, onde nesse seu torno, né, de olheiro, ele criava a imagem da pessoa que ia nascer, né, portanto, aqui na forma de uma criança ainda, e criava o seu duplo, né, o seu Ka, né, que era a sua energia vital. E a deusa Hathor, que é essa deusa que está sentada ao lado, né, simbolizando aí, quer dizer, entregando o símbolo da vida para essas crianças, garantia então o nascimento dessas crianças e a sua geração, né, dentro do ventre da mãe.
né? Aqui nós temos uma representação do Ba, né, o pássaro com a cabeça humana, que guarda, portanto, a personalidade do indivíduo. Então, à medida que eles acreditavam nessa existência eterna, o Ba se reuniria ao corpo, assim como todas as outras partes, e aí o indivíduo renascia no mundo do além. Quer dizer, ele tinha uma vida como ele teria na Terra, né? Bom, então, o que acontece? Até aqui nós vimos algumas coisas sobre a questão da pluralidade individual. Agora nós vamos falar especificamente sobre a questão do ritual do embalsamamento para os egípcios, né? Como é que ele era realizado? Bom, era um ritual que, ao total, ele demorava cerca de 70 dias, né? Segundo várias fontes, entre elas Heródoto e outros papiros egípcios, né? Então, existia uma espécie de local onde o embalsamamento era realizado, né? E existiam sacerdotes profissionais que faziam o embalsamamento. No texto que eu passei para vocês, eu descrevo em detalhe quais são os sacerdotes, né? E o controlador dos mistérios é esse que aparece aqui na parte central, né, dessa imagem, usando uma máscara, retratando então o deus Anubis, o deus dos embalsamadores. E ao lado dele, vocês podem ver que ambos os lados nós temos dois sacerdotes que estão usando aqui uma faixa em volta do corpo, né? Isso é um retrato desses sacerdotes aqui, portanto, essa imagem ela vem de um filme, né, no documentário, mas ilustra bem como ocorria então o embalsamamento de um rei, né? E esse sacerdote que vocês estão vendo aí segurando o papiro era o sacerdote leitor. Então, à medida que o controlador dos mistérios ia executando as tarefas da mumificação, né, auxiliado por outros sacerdotes de categoria menor, os sacerdotes leitores faziam então todo esse trabalho. Bom, nós temos poucas fontes que falam, principalmente fontes iconográficas, que falam a respeito do embalsamamento, né? Então, essa cena que vocês estão visualizando aí, ela vem de uma tumba de um nobre chamado Tijai, da 19ª dinastia, mais ou menos do século XII a.C., né? E dá para ter uma ideia bem clara aí que são embalsamadores trabalhando em vários corpos, né? Então, na cena que está no alto à esquerda do vídeo de vocês conseguem ver ali dois embalsamadores envolvendo o corpo com faixas. Nesse mesmo lado da cena, na parte inferior, vocês vejam que nós temos ali, na extremidade da cena, bem ao canto, uma espécie de fogão com uma espécie de panela em cima, onde a resina que eles envolviam o corpo, né, que usavam no embalsamamento, era fervida, era aquecida para que ela pudesse se derreter. Ali dá para ver o exato instante que eles estão então aplicando resinas nas faixas, né, para que então o corpo ficasse rígido, né, o cadáver ficasse preso nessas faixas, né. Veja que tem uma panela exatamente debaixo da múmia ali, contendo também resina, né. E os dois embalsamadores então usam pincéis ali para espalhar resina no corpo. Na parte da direita, nas duas cenas que vocês estão vendo ali, nós temos embalsamadores também trabalhando na decoração da múmia, né? Dá para ver claramente isso, que eles estão decorando ali a máscara que eles colocaram sobre o corpo, né? E na parte inferior também, fazendo uma espécie de acabamento, né? Portanto, com o cadáver ali. Então, cenas como essa são bem raras a gente encontrar, né? Mas podem, às vezes, aparecer numa tumba ou num ataúde. Aqui eu tenho um outro exemplo, num ataúde de uma mulher chamada Mut Irdis, né? Que data mais ou menos de 600 anos antes de Cristo, do período tardio, onde nós podemos ver uma série de registros aí que tratam, portanto, do embalsamamento. Nos interessa três registros em particular, que é o registro superior, que é uma cena de ritual funerário, que nós chamamos cena da abertura da boca. Era essa cena que eles faziam, então, no dia do enterro, para acordar o morto, né, para devolver as suas funções vitais. Na cena inferior, né, que está logo abaixo, vocês vejam que ali nós vemos novamente um grupo de sacerdotes, sendo que o primeiro deles está usando a máscara do deus Anubis, né, portanto é o controlador dos mistérios, seguido por 4 sacerdotes da categoria Ut, que são os enfaixadores. Né? E do lado, né, no lado direito, vocês vejam que tem um leito funerário, e ali está o corpo, né, em cima desse leito funerário, portanto, o indivíduo que estava sendo embalsamado. Aí, no quarto registro, de cima para baixo, vocês vão ver uma cena também bem curiosa, onde tem 2 grupos de sacerdotes purificando 2 cadáveres. Quer dizer, são 2 múmias ali que estão sendo embalsamadas e elas estão sendo purificadas, né, numa parte de uma cerimônia também que era realizado ao longo do processo. Certo? Bom, nessa outra imagem aí vocês veem a desidratação do corpo ali que eu tinha mencionado para vocês, né, e ali a purificação. Né. Essa outra cena que está num outro ataúde, né, também da mesma época, vocês vejam que tem uma cena muito parecida, né, onde os sacerdotes, portanto,
purificam o corpo. Essa parte da purificação era a primeira atividade que os sacerdotes faziam quando o cadáver era levado para a casa dos mortos, né? Nós chamamos esse local hoje de casa dos mortos, mas elas têm nomes distintos, né? Nós chamamos elas de Bu, que é uma espécie de tenda, e o Pernefer, que é a casa do embalsamamento. Então, nessa imagem aqui, vocês podem ter uma ideia de como seria um local como esse, né, quer dizer, esse local como ele está na atualidade, mas como seria o local onde eles embalsamavam os cadáveres, né? A parte do Ibu, que era uma espécie de tenda, era uma estrutura móvel, né, que provavelmente ficava perto de uma fonte de água, que poderia ser um canal do rio Nilo, ou o próprio rio Nilo, né, onde então eles lavavam e purificavam os cadáveres. Agora, depois de purificado, ele era levado para uma estrutura física, né, para um espaço permanente, onde eles mantinham mesas de pedra, como essas que vocês estão vendo aí na imagem, onde o cadáver era eviscerado e tinha seu cérebro retirado pelo nariz, né? Então, essa casa que vocês estão vendo, que nós chamamos então de Pernefer, ou casa do rejuvenescimento, está localizada na atual cidade de Mênfis, né, Mitraína, né, que fica no sul do Cairo, né? Era a antiga capital Mênfis, onde existia um templo dedicado então ao deus Ptah, que é o deus dos artesãos, né, senhor da cidade de Mênfis, onde então os touros ápis, quer dizer, os touros que eram consagrados ao deus Ptah, eram embalsamados. Então nessa grande mesa, ela servia para embalsamamento de touros, não de humanos, né? Mas as casas do rejuvenescimento, né, que eram dedicadas ao embalsamamento de pessoas, tinham uma estrutura muito parecida com essa, né? Então vejo que é uma mesa bem grande, cuja extremidade que vocês estão vendo aí no lado esquerdo, existe uma espécie de sistema de captação, quer dizer, para que os fluidos que fossem sendo retirados do corpo fossem então sendo acumulados numa espécie de bacia, né, que está na extremidade, portanto, né? Então ela lembra muito aquelas mesas de anatômico que nós temos hoje em dia, né, onde os cadáveres são colocados e normalmente o que tem no corpo vai escorrendo para uma extremidade, né? Vejo que lá no fundo aparece uma outra mesa e a lateral dela é decorada então na forma de um leão, né? Então, portanto, um leito que era utilizado para o embalsamamento. Nessa imagem seguinte, eu tenho um exemplar aí para mostrar para vocês, que foi encontrado no museu, que hoje em dia se encontra, aliás, no Museu do Cairo, só que não é uma mesa muito grande. Essa mesa ela tem cerca de 80 centímetros de comprimento, então, portanto, não serve para mumificar uma pessoa adulta, né, mas serviria muito bem para o tratamento de uma criança, né, ou de um animal sagrado também, né. Agora reparem que na lateral então nós temos dois leões, né, que simbolizam, portanto, um leito funerário, e na extremidade que vocês veem lá no lado esquerdo está o sistema de captação para fluidos do corpo, né. Então, como eu falei para vocês, o cadáver então era colocado em cima de uma mesa como essa. A primeira parte do processo, como eu também já indiquei no texto, ela consistia na extração do cérebro e dos órgãos, né? Como é que os egípcios faziam isso? Eles usavam um instrumento feito de metal, na forma de um gancho, como esse que vocês estão vendo na imagem que está à esquerda, onde eles colocavam então no nariz do cadáver, e usando uma espécie de martelo de madeira, eles quebravam o osso que nós temos então no interior da cavidade craniana. Nessa imagem que está à direita, vocês conseguem ver exatamente o ponto aonde o instrumento ele perfurava então o osso etimoide. Então esse osso está entre os olhos na parte posterior, né, do nosso crânio. Então quando o embalsamador quebrava esse osso, ele tinha rapidamente acesso ao cérebro, né, por meio da cavidade nasal. Aí aquela ponta em forma de anzol, ela não servia como uma espécie de anzol mesmo, para fisgar o cérebro, mas para macerá-lo, quer dizer, para moê-lo, né? Então o embalsamador ia girando aquele instrumento e ia destruindo o cérebro. Bom, o cérebro ele não sairia pelo nariz, né, com facilidade. Então o que os egípcios faziam? Eles usavam esse instrumento que vocês estão vendo na parte inferior, que nós damos o nome de chávena, né, que é uma espécie de funil, que eles colocavam então no nariz do cadáver e enchiam ele com água, né? Então, uma vez que a cabeça estivesse cheia de água, eles desviravam o cadáver, quer dizer, com o nariz voltado para o chão, aí saía o cérebro pelo nariz, né, pelas narinas, né? Então o cérebro começava a vazar, né, saindo junto com a água. E assim os egípcios conseguiam manter o interior da cavidade craniana intacta, né? Algumas múmias que eu tive a oportunidade de analisar, que, por exemplo, algumas que estão lá no Museu Nacional, algumas cabeças, inclusive é um texto que vocês têm acesso por meio da plataforma, né? Eu consegui ver bem exatamente como os egípcios conseguiam retirar o cérebro, né? Então, tem uma cabeça especial nessa coleção, que é uma cabeça de um sacerdote, né? E que ele teve o cérebro retirado
né, por uma área que não tinha mais que 2 centímetros. Né? Essa cabeça eu tenho aqui na apresentação, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Né? Aqui vejo que nós temos também outros instrumentos ligados à mumificação, como uma faca, como essa que vocês estão vendo de pedra, que servia para cortar o lado esquerdo do abdômen. Então, na parte inferior do corpo, era feito um corte e por ali as vísceras eram retiradas. Né? Aqui tem um outro exemplar, né? Vocês podem ver novamente a chávena aí na parte inferior, e na parte do centro, aí vejam essa faca, né, retratada, né, uma faca de bronze, com uma imagem do deus Anubis, quer dizer, uma faca que, portanto, também era usada no processo de mumificação. O Heródoto nos fala a respeito de uma faca de pedra. Nós sabemos que facas feitas de pedra, elas têm uma lâmina muito mais afiada que essas de metal. Então é possível que realmente uma faca como essa fosse mais de cunho cerimonial do que propriamente utilizada para cortar o ventre do cadáver. Né? Então o que acontecia? Uma vez que os órgãos eles eram então removidos, né, pela cavidade abdominal, eles iam puxando, iam retirando as vísceras, esses órgãos eles precisavam ser lavados. Né? E como é que eles faziam isso? Depois de lavados, eles usavam vinho de palmeira, né, para purificá-los, e eles eram colocados em cima de pratos, como esses que vocês estão vendo na imagem. Né? Então, aqui em cima colocava-se os órgãos, e usando uma espécie de sal, que nós damos o nome hoje em dia de natrão, né, que é uma mistura de carbonato de cálcio, bicarbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, potássio de sódio, cloreto de sódio e sulfato de sódio, né, não é potássio, é sódio. Né? Eles utilizavam esse composto químico, então, para secar os órgãos. E depois de 2, 3 semanas, eles ficariam completamente secos. Nessa outra imagem aqui, vocês veem exatamente o que acontecia com o cadáver na sequência. Né? Então, uma vez que ele fosse eviscerado, eles enchiam o interior do cadáver, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, com uma espécie de saquinho contendo natrão no seu interior. Né? Então, essa imagem que está na esquerda mostra bem aqui como era esse saco contendo natrão. E aí eles colocavam uma grande quantidade desse enchimento temporário dentro do cadáver. Né? Então, eles iam preenchendo a cavidade interna e colocavam o corpo em cima de uma mesa, conforme vocês podem ver nessa imagem, o morto em cima do leito funerário. E aí, o que acontecia com o corpo? Ele desidratava, né? Então, em contato com o natrão, ele secava, né? Ficava completamente seco. Eram necessários aproximadamente 35 dias para secar o cadáver, né? Para transformar o cadáver, portanto, numa múmia. Né? Na medida, então, que ele estivesse completamente seco, eles faziam, então, uma limpeza, passavam óleos, diversos produtos, né? Para cobrir a pele, e aí esvaziavam o conteúdo temporário. Aqueles saquinhos de natrão que já estavam cheios, né, de umidade, eles eram retirados do corpo e eles colocavam um segundo tipo de enchimento, que era um enchimento de caráter permanente. Que enchimento era esse? Nós temos aqui uma imagem para mostrar para vocês. Então, eles podiam usar, por exemplo, conforme vocês estão vendo nessa imagem aí, restos de linho, como, por exemplo, vocês estão vendo o número 1, que aparece mostrado ali. Podiam colocar serragem, conforme vocês estão vendo ali no número 2. Podiam colocar líquen, conforme vocês veem aí no número 3. Eles também usavam, como parte do processo de mumificação, cera de abelha, que vocês veem aí no número 4, resinas, no número 5, e aí, no número 6, os saquinhos de enchimento temporário que eu já tinha mencionado para vocês. Colocavam também cebolas, que vocês podem ver ali junto do número 7, colocavam ainda também, no caso de múmias mais baratas, assim, que não foram tão bem feitas, colocavam argila, como é o caso ali do número 8, podiam colocar linho de qualidade diferente, no caso do número 9, e ainda colocavam mirra, incenso e outras especiarias. A exemplo do número 10 que vocês têm ali nessa imagem. Então, muitos desses ingredientes eram ou de caráter temporário ou de caráter permanente. Né? Como vocês viram ali, os sacos de natrão, caráter temporário. A argila, a serragem, o líquen, de caráter permanente. Então, o corpo era recheado com tudo isso, e aí eles costuravam a abertura, né? Por onde, então, as vísceras tinham sido retiradas. Bom, o que acontecia com os órgãos? Eles iam parar dentro de vasos, né? E nós damos o nome para esses vasos de vasos canópicos, né? Então, eles eram em número de 4, e cada um deles, conforme vocês estão vendo aqui, tinha uma espécie de tampa diferenciada. Então, um deles com cabeça humana, né, que se chama Amsete, que vocês veem aí também um exemplo, ele guardava o fígado. O do Amutef, que tinha cabeça de chacal, guardava o estômago. Né? O Kebsenuef,
que tinha cabeça de falcão, guardava os intestinos, e o último ali, o ape, que tinha então cabeça de um babuíno, guardava os pulmões. E assim os órgãos então eram distribuídos dentro desses vasos. Veja que nesse caso aqui eles foram colocados dentro de uma caixa e seriam posteriormente enterrados com o morto. Como eu falei para vocês, né, na área interna do corpo, né, os vasos guardariam os órgãos, mas nós temos em determinados momentos aí da história do Egito onde os órgãos voltaram para serem colocados dentro do corpo. É o que vocês estão vendo por meio dessa imagem que está à esquerda, que mostra bem uma múmia, né, e com os órgãos internos. Em cada um daqueles pacotes que está ali no tórax, contém um dos órgãos mumificados, né. E vejam na imagem que está ali à direita, que nós temos exatamente o corte que era feito para a retirada das vísceras, e ali ele meio costurado, né. Veja que não é um trabalho muito cuidadoso dos embalsamadores, e quando eles não costuravam, simplesmente eles vedavam a abertura aí com pedaços de faixas. Era muito importante também proteger o corpo, né, durante essa etapa do processo de mumificação. Porque eles acreditavam, então, que poderia algum mal ocorrer com o cadáver, né? Uma espécie de entidade podia se apoderar do corpo. Para que isso não ocorresse, eles colocavam uma espécie de placa, né, com um amuleto, com um olho de Horus, para vedar a abertura. E dessa forma, então, isso garantia aos egípcios, né, a proteção do corpo. Nessa outra imagem aqui tem alguns exemplos dessas placas que são encontradas, né, com grande quantidade, né, junto com as múmias. E a última etapa do processo, então, consistia no enfaixamento do cadáver. Quando eles, então, a partir de um ritual bastante elaborado, eu mencionei isso para vocês no texto, né, ali tem todas as etapas que eles faziam, graças a um papiro que nós chamamos papiro Hindi, né, que conservou, né, uma grande quantidade de textos que explicam como o cadáver era enfaixado. Então, hoje nós sabemos que eram necessários aproximadamente 15 dias para enfaixar um cadáver, né, conforme vocês estão vendo por meio dessa imagem de um ataúde, onde então o controlador dos mistérios está supervisionando uma múmia que já está pronta, né, para ser entregue para sua família. Então, depois de 70 dias, o cadáver era entregue aos familiares, junto com os órgãos mumificados, que vocês estão vendo ali na imagem, né, dentro dos vasos canópicos. E, além disso, a família também recebia uma grande quantidade de sacos contendo restos de produtos utilizados no processo de mumificação. Esses sacos aparecem na imagem que está na direita, na parte inferior, né, ali debaixo do leito funerário. Então, tudo que entrasse em contato com o corpo tinha que ser guardado. Por quê? Fios de cabelo do morto poderiam ter caído durante o processo, ou unha, né, uma unha do cadáver poderia ter se soltado também. Então, os egípcios tinham muito medo que se alguém se apoderasse de uma unha ou de um cabelo, ele pudesse causar algum mal para aquele morto. Então, para que isso não ocorresse, eles recolhiam todo esse material e enterravam também perto da tumba, ou mesmo dentro da tumba, né? Bom, e aí o que acontecia? Quando a família fazia, então, recebia o cadáver, eles faziam, então, o enterro, né, que era uma cerimônia extremamente elaborada para os egípcios aí. Nessa parte superior aí de um papiro, né, que data da 19ª dinastia, vocês vão ver ali uma cena completa do enterro. Então, na parte de cima, vocês estão vendo 2 parelhas de bois, né, que está do lado esquerdo, aliás, do lado direito, puxando uma espécie de trenó, aonde o corpo do morto é levado. Vejo que tem na frente ali alguns homens que estão acompanhando, puxando também, e o primeiro homem que segue ali o cortejo funerário, né, que ele está logo atrás daquele conjunto, vejo que ele está usando uma pele de leopardo, né, em volta do corpo. Ele é um sacerdote funerário, que é ele que vai conduzir então a cerimônia do enterro. Junto ali com o cadáver, vocês podem ver que a esposa dele está ali abaixada, né, se lamentando, né, com uma das mãos levantadas. Na sequência, vocês veem vários homens, inclusive o mais velho deles ali aparece com os cabelos brancos, né, seguindo o cortejo funerário, acompanhado por algumas pessoas de tamanho menor, que são pessoas provavelmente que eram empregadas do morto ou que teriam servido ele em vida, que levam não só um tabernáculo contendo ali uma imagem do deus Anubis, né, que já está ali do lado esquerdo, na imagem de cima, e junto deles servos, né, levando então os bens do morto. Ali vocês conseguem ver uma cadeira, né, uma cama, sandálias, né, e outros objetos que o morto tinha em vida que seriam colocados no seu túmulo. Na parte de baixo, vocês veem a sequência do enterro, que culmina ali no lado direito com a chegada na porta da tumba. A tumba é aquela estrutura branca que está representada ali com uma pirâmide na parte superior. Ali nós temos então uma cena de abertura da boca, que eu já vou explicar para vocês, e logo na sequência um grupo de mulheres, que são as carpideiras, que eram as mulheres contratadas para chorar no funeral, né? Então,
elas recebiam em rações, em bens, e participavam no enterro aí para aumentar o sofrimento da família. Os últimos homens que estão ali na sequência, eles também trazem bens funerários do morto, né, já que ele precisaria desses bens na sua outra vida, né. Bom, ainda na sequência, nós vamos ter um exemplo de um outro papiro, do papiro de Unefer, né, que data aí também da 19ª, 20ª dinastia, né, mais ou menos nessa época, onde nós podemos ver em detalhe como era realizada a cerimônia de abertura da boca. O que consistia essa cerimônia? Primeiramente, como eu falei para vocês, era necessário reunir as partes que formavam o indivíduo. Então, o que os egípcios imaginavam? Que para que essas partes voltassem para o corpo, eles tinham que passar por um ritual. Então, esse ritual a gente chama de cerimônia da abertura da boca. Então, vejam que o morto está ali de pé, né, na forma de uma múmia, já preparado para a sua vida eterna, sustentado por uma figura que lembra muito o deus Anubis, né? Só que, na realidade, nessa cerimônia, era provavelmente um sacerdote que, usando uma máscara, se passava pelo deus. Do lado direito, vocês podem ver que está ali a tumba, com a sua porta de entrada, precedida por uma estela, onde aparece ali o morto, né, adorando ao deus Osíris. E ali com uma fórmula funerária, né, que é de petição de oferendas, né, para garantir comida e bebida para o morto no outro mundo, né. Nós temos duas mulheres ali, provavelmente são a esposa e a filha do morto, né, do Nefer, e elas estão ali novamente com a mão levantada sobre a cabeça em sinal de lamento. Vejam que daí nós temos uma sequência ali na final, onde alguns homens ali estão presentes, né. Os dois primeiros, vejam que um deles está segurando um cetro que está posicionado em direção ao rosto da múmia. Aquele cetro ele termina com a cabeça de um carneiro e nós chamamos ele de poderoso em encantamentos. Era um cetro, então, usado durante o ritual de abertura da boca. O outro homem que está ali, que provavelmente é um filho do morto também, ele está sustentando vasos com oferenda de água. Então, eles, além de fazerem todo um ritual elaborado, né, para abrir simbolicamente a boca da múmia, eles também espargiam água sobre o cadáver para purificá-lo. E vejo que numa das mãos ali os sacerdotes estão usando o enxó, né, que é uma espécie de instrumento de carpintaria que os egípcios usavam simbolicamente como artefato, né, utilizado para então abrir a boca da múmia. Né? Como eu falei para vocês, essa abertura era simbólica, na realidade a boca não era aberta, eles apenas tocavam com esse instrumento a boca do cadáver. E por último ali vocês vejam que tem um sacerdote usando a pele de leopardo, que é o sacerdote funerário, que ele está espargindo o incenso com a mão esquerda, enquanto que na mão direita ele segura um vaso de libação, quer dizer, para fazer oferendas em água também. Então, uma vez que essa cerimônia era levada a cabo, aí o morto voltaria a ver, a falar, a ouvir, né? Então, não na terra, mas no mundo dos mortos. Então, ele estava apto a renascer. Então, a ideia dos egípcios era de uma espécie de ressurreição, não de uma reencarnação, mas uma ressurreição. Quer dizer, ele voltaria à vida no próprio corpo. Tá? Na parte inferior, vocês vejam que no lado esquerdo temos uma mesa, né? Aliás, no lado direito temos uma mesa ali cheia de instrumentos ligados ao processo de mumificação, e do lado esquerdo, vejam ali que nós temos dois homens correndo, e um deles está segurando uma pata dianteira de um bezerro, enquanto que o outro está segurando um coração. Então vejam que nós temos um bezerro e uma vaca. Ambos os animais eram sacrificados. Do bezerro eles cortavam a pata dianteira para oferecer para a múmia, né, como parte do processo aí da cerimônia. E enquanto que da vaca eles removiam o coração, né, para oferecer também para o morto. Então, a vaca e o bezerro eram sacrificados durante a oferenda funerária. Claro que nem sempre isso era realizado, porque a pessoa, para fazer isso, tinha que ter condição de matar uma vaca e um bezerro ao mesmo tempo, né? E nem todo mundo tinha condições de ter uma vaca aí no Egito, né? Porque era um animal, aliás, caro, né? Bom, e o que acontecia? Uma vez que as partes se reuniam ao corpo, o morto renascia. E o morto renascido é chamado pelos egípcios de Ak. Esse símbolo que aparece, então, do lado esquerdo do vídeo de vocês. É um hieróglifo na forma de um íbis com crista, e uma placenta, que é aquela figura ali arredondada, né? Então o Ak era aquele que renascia, que voltava à vida. No lado direito, vocês vejam ali que está o morto e a sua esposa, né, vivendo no outro mundo, quer dizer, eles estão bebendo água de um canal.
Então, no imaginário egípcio, a pessoa voltaria à vida, né, e repetiria a sua vida que ele teria tido, então, na Terra. Dessa forma, aonde eles imaginavam que eles iam? Eles iam para os campos de Osíris, né, o paraíso agrário, né, que ficava, então, no oeste. Então, quando chegavam lá, eles iam voltar a fazer as suas atividades cotidianas, iam rever os seus familiares, iam ter a mesma casa que eles tinham na Terra. Então, era uma espécie de paraíso, né, cercado por canais, como vocês estão vendo por meio dessa imagem aí que está na tumba do Senedjem, né, um artesão que viveu durante a 19ª dinastia, né, e ali ele está arando os campos de Osíris, colhendo trigo, né, arrancando linho, quer dizer, na ideia deles de vida eterna, certo? Então isso nos dá uma ideia bem clara de como os egípcios então imaginavam esse mundo do além. Bom, então ao longo do tempo eu falei para vocês que a mumificação ela ia se modificando, né? Ela foi se modificando, aliás, e tem algumas imagens de múmias de períodos diversos aqui para vocês verem. Uma delas é essa múmia aqui, que é uma múmia do Reino Antigo, que durante essa época ainda não existia o tratamento tão elaborado como nós temos nos dias de hoje, né? Quer dizer, no período do Reino Novo, né? No período mais avançado, né? Então o que acontece? Eles secavam o cadáver, né? Mas revestiam o cadáver também com resinas, às vezes com gesso, né? E proporcionavam uma aparência mais ou menos realística para esse corpo. Bom, e o que acontecia? Posteriormente eles faziam então começaram digamos, retirar os órgãos internos, começaram digamos, eviscerar o cadáver, né, por meio daquela abertura que eu falei para vocês, e ainda, além disso tudo, eles conseguiam também secá-lo em natrão. Bom, à medida que o processo de mumificação ele vai sendo desenvolvido, né, eles vão chegar ao momento que o cadáver simplesmente não era a única forma de manter o indivíduo vivo. Eles precisavam devolver à múmia uma aparência mais realística. Então, o que eles faziam? Durante o terceiro período intermediário, quer dizer, no século, mais ou menos, século X, século IX e VIII a.C., eles faziam cortes por baixo da pele e inseriam argila e estufavam a múmia, conforme vocês estão vendo aí por meio desses dois exemplos, da rainha Nodjemet, que está aí à esquerda, e de Massa-Harta, o seu filho, né, que foi um príncipe, que está aí na imagem à direita. Então vejam como a múmia tem o rosto cheio, né? Então isso é resultado dessa colocação de argila debaixo da pele para dar uma aparência mais realística, mais viva. Eles colocavam também olhos de vidro, né, olhos artificiais, para que a pessoa parecesse realmente que estivesse viva, né? Bom, na sequência, vocês podem ver também um outro tipo de múmia que é comum no período tardio, a partir da 25ª, 26ª dinastia, quando eles recobriam o cadáver com uma espécie de rede, né, que era formada por pontas de faiança de uma espécie de cerâmica, de forma a proteger o corpo como se fosse um amuleto, né? Já no período tardio, a mumificação, embora ela não fosse tão bem feita, eles decoravam muito o corpo, né? Então eles costumavam colocar placas, né, de cartonagem, que é uma mistura de papiro, gesso e linho, ao redor do corpo, para de certa forma protegê-lo, né? Como vocês estão vendo por meio dessa imagem dessa múmia aqui. Bom, mas até aqui nós vimos brevemente como é que o embalsamamento foi se transformando, né? Vejo que existe uma variedade muito grande de múmias ao longo da história, e o que eu gostaria de mostrar agora para vocês é uma outra parte relacionada à origem dessas múmias e de por que eles mumificarem, então, utilizarem então esse termo múmia para os cadáveres, né? Bom, a origem da palavra múmia ela está ligada à língua persa, né? Existia uma razão para isso. Existia um composto natural que ocorria, que brotava da terra, portanto, na região do Oriente Médio, que nós chamamos hoje em dia esse composto de betume. Então, é uma espécie de piche. Então, brotava naturalmente e os povos, os persas e outros tantos, na antiguidade, usavam esse piche como uma espécie de antisséptico. Então, à medida que ele ia surgindo na terra, eles iam coletando e depois iam comercializando. Agora, o que acontece? Esse composto era chamado pelos persas de mum. Agora, quando os primeiros árabes chegaram no Egito, eles encontraram as múmias, né, encontraram os cadáveres embalsamados pelos egípcios nas tumbas, por meio dessa imagem, ali, por exemplo, que vocês estão vendo do lado esquerdo, onde tem uma senhora ali que está explorando uma tumba. Eles, ao vislumbrarem os corpos dos egípcios, eles confundiram
os produtos que os egípcios usavam no embalsamamento com aquela substância natural que tinha na Pérsia. Então começaram a chamar os cadáveres de múmia, que literalmente quer dizer coisa embalsamada, coisa besuntada, né, com piche. E aí essa confusão levou a muitos acreditarem que os egípcios usavam piche no processo de mumificação. Mas na realidade não é um betume, e sim uma espécie de resina que foi escurecendo ao longo do tempo, que deixou a múmia com uma aparência bastante escura. Por meio dessa imagem que está à direita, de uma cabeça mumificada que está no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, dá para vocês terem uma ideia da coloração da pele da múmia, que causou então essa confusão aí ao longo do tempo. Bom, e o que acontece? Ao longo do tempo, como essa substância ela era muito apreciada, né, esse mum, né, da origem do betume como antisséptico, o que aconteceu? Essa confusão, né, que eu falei para vocês, levou a muitos a utilizarem a resina de múmia como medicamento. Então, era muito comum, desde o século X, do século XI da nossa era, até o meados do século XVIII, século XIX, a maceração de corpos humanos, de egípcios, portanto de múmias, e à medida que eles transformavam eles num pó, eles eram envasados, né, como vocês estão vendo por meio dessa imagem que está aí à direita do vídeo, e eram vendidos, quer dizer, comercializados como medicamento. A imagem da fotografia que vocês estão vendo é um boticário, né, portanto um farmacêutico, que tem ali do seu lado, em cima da mesa, alguns pedaços de resinas de múmia, que ele está moendo, né, para depois vender como medicamento. Os egípcios, claro, jamais imaginavam que os seus mortos aí fossem macerados, né, para serem transformados em remédio. Mas foi isso que aconteceu, né, ao longo do tempo. Então, e o que essa múmia curava? Curava desde cortes na pele até mesmo a disfunções aí gastrointestinais, quer dizer, se alguém estava passando mal, bastava fazer um chá de múmia que estaria tudo certo, né? Agora, vocês imaginem quantas pessoas foram contaminadas, né, por bactérias e outras coisas que estavam presentes aí nessas resinas, né, ao longo de milhares de centenas de anos e de séculos, né, que acabaram levando, então, a muitas pessoas morrerem de infecção, inclusive. Quer dizer, então, em vez do medicamento ajudar, acabava até mesmo levando o doente à morte. Felizmente, essa prática caiu em desuso, né? E aí encontraram também outros usos aí para a múmia. Um deles foi o uso como tinta. Aqui vocês estão vendo um tubo original, né, por meio dessa imagem aqui, da esquerda, da tinta já preparada, e a cor, conforme vocês estão vendo ali pela sigla em inglês, foi vendido na Inglaterra, mummy, ou então múmia, né, na tradução. Já na imagem da direita ali, uma embalagem onde eles comercializavam o pó da múmia, que funcionava muito para os artistas do século XVIII, do século XIX, como pigmento utilizado para fazer sombra em pinturas. Então, uma múmia moída foi parar numa pintura do século XIX, né? E a tinta era chamada, então, de caput mortum. É uma expressão latina que quer dizer, então, cabeça de morto. Então, à medida que eles iam comprando isso numa loja, na realidade eles estavam comprando restos de múmias, né, para utilizar como tinta para pintura. Bom, também nós podemos registrar outros usos, por exemplo, como as faixas recolhidas aí nas tumbas e também restos de corpos que foram queimados como combustível, né, dentro de caldeiras de locomotivas. Vocês imaginem, então, uma múmia sendo atirada dentro de uma caldeira para servir como combustível. Tem um escritor norte-americano chamado Mark Twain que registrou isso numa das obras dele. Né? Ele disse o seguinte: olha, esses plebeus, eles não queimam direito, me passe um rei, né? Quer dizer, como se uma múmia de um faraó fosse queimar melhor do que uma múmia de um camponês, né? Ou de um egípcio comum. Agora, isso foi registrado e realmente ocorreu. Aqui vocês estão vendo imagens, então, de tumbas que foram profanadas aí ao longo dos séculos, onde era possível também recolher muitos pedaços de faixas. E era comum também, no estado americano do Maine, né, nos Estados Unidos, a utilização de faixas como essas para transformação, para utilização em fábrica para fabricação de papel. Então eles coletavam faixas antigas, né, como essas, levavam em grandes quantidades, em toneladas, para os Estados Unidos, e lá eles fabricavam papel. A origem, então, do papel pardo que a gente tem hoje em dia vem do fato de eles não conseguirem remover, né, a cor escura dessas faixas e, portanto, elas davam um papel de coloração parda. Né? Então, a origem do pacote de
de papel pardo está aí entre as múmias do século XVIII, século XIX, que eram as faixas de múmias que eram usadas então para fabricar papel. E ainda, ao longo do tempo, também nós tivemos um outro problema que foram os turistas. Quer dizer, ninguém acreditava que alguém teria estado no Egito se não saísse de lá com uma múmia debaixo do braço e o crocodilo debaixo de outro, né? Então, esse é um ditado antigo, né, que mostra então como as antiguidades aí foram espalhadas graças a essas visitas, né, de estrangeiros no Egito. Então, até meados do século XIX, início do século XX, era algo bastante comum. Vejam nessa imagem que está aí à esquerda do vídeo, que nós temos ali um grupo de pessoas visitando a Esfinge. Naquela época era possível até mesmo subir nos monumentos. Hoje em dia, felizmente, isso é proibido, né? E na foto dali da direita, vejam que vocês estão vendo ali que tem um comerciante de múmias. Ele está ali sentado, abaixado. Vejo que o negócio dele, nessa época, estava meio parado, né? Então ele está ali agachado, enquanto que a sua mercadoria, entre aspas, aparece ali do lado dele. Tem uma múmia inteira, né, enfaixada, a outra que está ao lado completamente desenfaixada, em pé, né? E ali embaixo vocês conseguem ver ainda uma múmia inteira, e no canto à esquerda, aliás, à direita, vejo que nós temos ali uma cabeça. Quer dizer, se você não tivesse condições de comprar uma múmia inteira, você poderia levar um pedaço de múmia, podia levar uma mão, podia levar uma perna, né, um pé. Então, muitas vezes as múmias acabaram sendo destruídas devido a esse tipo de prática. Agora, o que acontecia? Em meados do século XIX, por meio desses estrangeiros todos que iam para lá, os ingleses, alemães, franceses, achavam muito interessante promover espetáculos públicos ou privados onde múmias eram desenfaixadas por curiosidade. Então, o que vocês estão vendo aí na tela é um convite, né, do Lord Laundersburg, que em casa, na segunda-feira, no dia 10 de junho de 1850, que ficava na rua Piccadilly 144, quer dizer, no centro de Londres, um convite destinado a uma pessoa e um número. E ele diz o seguinte: olha, uma múmia de Tebas será desenfaixada depois das 2. Né? Então, veja, depois das 2 da tarde, depois de uma reunião, portanto, eles iam desenfaixar um egípcio como curiosidade. Então, essa prática foi bem difundida na Europa, né, do século XIX, e aqui vocês estão vendo também um convite, já em alemão, né, para um desenfaixamento público também. Agora, o que acontece? Ao mesmo tempo que essas múmias todas estavam sendo desenfaixadas, a ciência se interessou por elas. E pesquisadores começaram, então, a estudar múmias. Essa foto que vocês estão vendo, ela data mais ou menos do final do século XIX, onde ela foi tirada na Universidade de Manchester, no Reino Unido. E aqui vocês estão vendo, naquela grande bancada, uma egiptóloga na parte central, que é a doutora Margaret Murray, que foi a primeira egiptóloga de tempo integral da história, né, que é a primeira mulher a se dedicar à egiptologia em tempo integral. E ela está ali, então, desenfaixando a múmia de 2 irmãos, né, portanto, 2 egípcios que estavam no Museu de Manchester e que foram desenfaixados. Agora, vejam vocês na plateia quanta gente estava ali para assistir o que estava acontecendo. Então, era uma espécie de teatro da época, né, que as pessoas se reuniam justamente para acompanhar esse desenfaixamento público. Né? Então, era interessante ver o que os cientistas, né, e que outros estavam fazendo. Um dos mais célebres nessa época foi um inglês chamado Thomas Pettigrew, que era um médico cirurgião que promovia desenfaixamentos públicos. Quer dizer, ele comprava múmias para desenfaixá-las e vendia, inclusive, ingresso para isso. Né? Então, isso era algo bem comum no século XIX. Bom, ao longo do tempo, claro que outras múmias foram sendo exportadas para muitos lugares, inclusive para o Brasil. Nós temos, então, aqui no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, uma coleção muito grande de múmias, né, e partes de múmias. Né? Então, aqui, para vocês terem ideia, vou mostrar alguns exemplares para vocês. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma múmia de uma criança por volta de 10 ou 11 anos de idade, que morreu, né, e foi embalsamada, aí da época tardia, quer dizer, já quase meados aí do final do primeiro milênio. E do lado, 2 pés, provavelmente da época ptolomaica, né, por meio daquela sandália que está na parte inferior ali do pé de baixo, dá para a gente ter uma ideia da época, que também faz parte da coleção aí do museu. Nessa imagem seguinte, nós temos uma cabeça de um sacerdote, é esse que eu falei para vocês, que está aí do lado esquerdo, que o cérebro dele foi retirado por uma abertura que não tem mais do que 2 centímetros. E do lado
esquerdo do vídeo aí vocês podem ver um rosto, uma cabeça de uma mulher, né, que tinha mais ou menos 22, 23 anos quando faleceu. Um outro exemplar vocês vão ver aqui, também de uma mulher bastante jovem, também nessa faixa de 20, 20 e poucos anos, né, que também está no Museu Nacional. Reparem vocês aqui no cuidado que os egípcios tiveram com ela, de enfaixar a cabeça, e não apenas isso, mas preparar o cabelo, né, formando essas tranças todas que vocês estão vendo aí na imagem. Né? Dá para ver também a orelha dela intacta, e o crânio é resultado, ele está quebrado aqui, porque isso é resultado, então, dos roubos aí no século XIX. Essas peças que vocês estão vendo, elas vieram para o Brasil em 1826. Né? Então, no artigo que eu deixei também na plataforma para vocês têm lá um pouco da história dessa coleção, dessas múmias que vocês estão vendo aí. E junto deles também, desses objetos, nós temos 5 dedos que fazem parte de uma mão de uma mesma múmia. Né? Bom, ao longo do tempo, os estudos foram se desenvolvendo, né, desse material. Então, eu tive a possibilidade de estudar ele no final da década de 1990, mas, além disso, também uma outra possibilidade que existe nos estudos de múmia é o uso da tomografia, né, que é uma técnica inventada a partir da década de 1960, em 1970, onde nós podemos submeter a múmia a uma análise detalhada e estudar o seu interior sem desenfaixá-la. Então vejam nessa imagem, né, de um corte, quer dizer, do corpo de uma múmia chamada Ankh-Path-Hor, que está na Inglaterra, nós temos ali restos do coração visíveis no centro da imagem. Dá para ver ali os 2 círculos que representam o húmero, né, são os ossos do braço, ali dá para ver as costelas, no centro a vértebra, né, e ali o envoltório, inclusive, da múmia, e a parte mais externa, que é o envoltório do ataúde onde ela está. Então, por meio de uma tomografia, nós podemos ter detalhes do corpo, né, tanto do cérebro, quer dizer, da cabeça, quanto do tórax e do abdômen. Por meio disso podemos saber, então, como o indivíduo foi mumificado, qual que era a idade que ele tinha quando morreu, né, conseguir identificar o sexo da múmia. Então esses estudos nos possibilitam várias coisas. Nessa outra imagem aqui temos uma cabeça também do Museu Britânico, né, veja ali que tem olhos artificiais, olhos de vidro, e ali um corte, né, no centro do crânio, e vejam que o crânio no seu interior está preenchido com linho. Nesse caso aqui, então, eles usaram tecido em vez de resina. Né? Aqui é um outro estudo feito na França, de uma múmia da época ptolomaica, onde é possível vocês verem aí várias imagens do refinamento dessa técnica aí da tomografia computadorizada. Felizmente, hoje em dia, é possível, então, explorar uma múmia sem destruí-la, né, como eu falei para vocês. Então, aqui é a múmia sendo submetida à tomografia, e aí os detalhes que foram sendo reconstituídos por meio das imagens. Então, dá para a gente acessar não só as camadas internas de faixas, mas como o próprio corpo, inclusive o esqueleto. Né? E é possível também o quê? Desenfaixar virtualmente a múmia. Né? E por meio disso nós podemos também chegar a encontrar os objetos que eles colocavam como parte do processo de mumificação. Então, nessa reconstituição aí, dá para ver os amuletos dos filhos de Horus, que estão ali. Tem um coração também perto ali do pescoço da múmia. Né, e um objeto protegendo o local por onde as vísceras foram retiradas. Então, nessa outra imagem, nós temos reconstituições feitas em 3D, portanto, dentro de um computador, né, mostrando os amuletos que foram colocados aí com essa múmia. Nós temos os amuletos dos filhos de Horus, na parte superior ali, e um escaravelho, provavelmente o escaravelho do coração, que tinha como função principal proteger o corpo do morto. Né? E o coração para que na vida eterna ele pudesse renascer. Né? Bom, uma outra imagem aqui, só retornando àquela temática da mumificação que eu tinha falado para vocês. Nós temos aqui também, além dos estudos, como eu falei para vocês, da própria múmia, quer dizer, olhando para a múmia dá para tirar um monte de informações, podemos usar raio-x, tomografia, e podemos também experimentar a mumificação na prática. E foi isso que um arqueólogo norte-americano chamado Bob Brier fez na década de 1990. Quando ele então submeteu um cadáver atual ao processo de mumificação. Então aqui vocês estão vendo etapas da secagem do corpo, né? Como vocês estão vendo ali, ele está colocando natrão no cadáver, tal como os egípcios faziam, e nessa outra imagem ele já aparece o quê? Removendo o cadáver do natrão. E o corpo, quando ele retirou, né, isso foi feito, como eu falei para vocês, em 1994, ele estava em estado
completo, né? Ele estava perfeito, né? Como ele imaginava que ele poderia conseguir, né? Bom, e aqui no Brasil, as experiências que nós fizemos com relação à mumificação não estão relacionadas a pessoas, mas a animais. Então, é possível a gente submeter animais ao processo de mumificação e, por meio disso, tentar compreender bem como a técnica funcionava, né? Alguns anos atrás eu fiz um trabalho parecido com esse com alguns alunos da graduação, né, lá em Curitiba. Bom, e por falar em Curitiba, nós temos aqui no Paraná, não sei se vocês sabem, mas desde 1995, uma múmia feminina, né? Uma múmia de uma moça que tinha por volta de 20 e poucos anos, né? No máximo 25 anos quando ela morreu. Né? Esse nome Totimeia não é dela, ela é um apelido que foi dado a ela, né, por Dr. Farrar, que é esse senhor que aparece nessa imagem que está do lado esquerdo do vídeo de vocês. Né? Então, nós fizemos todo um levantamento histórico, né, de fontes e mais de 40 fontes, né, foram encontradas entre fotografias, artigos de jornal, depoimentos, artigos em livros, que falavam do surgimento, da descoberta dessa múmia no Egito, né, no final de 1890, por aí, até os 100 anos que ela passou nos Estados Unidos até ela chegar no Brasil em 1995. Por falta de tempo, eu não vou contar a história dela em detalhes, eu só vou me ater a essas duas imagens que vocês estão vendo. A imagem que está na esquerda de vocês, do vídeo de vocês podem ver o dia que a Totimeia foi desenfaixada, né, nos Estados Unidos. Então, de um lado da foto está, do lado esquerdo, né, o Capitão Rogers, aliás, o Dr. Farrar, o professor Lansing, a Totimeia, o Capitão Rogers, que aparece ali com a cabeça ali do lado da múmia, o Bispo Newman, né, e ali o Dr. Farrar na lateral. E a outra imagem é uma imagem de 1978, que foi tirada na vila de Round Lake, quando a Totimeia, já desenfaixada, conforme vocês estão vendo, né, era conservada dentro de um caixão aí de madeira do século XIX. Bom, como a múmia veio para o Brasil, então em 1997 eu comecei um projeto de pesquisa com ela, e nós pudemos então em 1999 submeter essa múmia a uma tomografia. Então levamos a múmia, conforme vocês estão vendo aí na imagem, para o Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Paraná. Esse exame foi feito em agosto de 1999, e aí com o auxílio do Corpo de Bombeiros, usando uma ambulância aí do CIAT, nós levamos a Totimeia para fazer um exame. E submetemos então ela à tomografia computadorizada. E por meio dessa tomografia foi possível o quê? Descobrir, então, a idade dela, né, que em torno de 25 anos, pelo que eu calculo, pela junção dos ossos, e também todo o processo de mumificação. Então, essas imagens que eu vou mostrar para vocês aí na sequência, elas falam um pouco, então, de como a Totimeia foi mumificada. Então, nessa imagem que está à esquerda, vocês podem ver um corte do cérebro, aliás, da cabeça, né, na altura do cérebro ali, e vejam que o interior, por o fato de estar totalmente escuro, está completamente vazio. Então, o cérebro dela foi retirado pelas narinas, tal como eu tinha explicado para vocês anteriormente. Na outra imagem que está à direita, vocês conseguem reconhecer ali na parte de baixo restos de resina que foram usados aí no processo de mumificação dela. Nessa outra imagem aqui, nós vemos alguns cortes tomográficos, portanto, do tórax, né, e também do abdômen, e podemos ver ali, por exemplo, 2 rolos de linho que aparecem nas laterais ali junto da coluna vertebral, que foram colocados durante o processo de mumificação. Dá para ver ali também uma parte do saco pericárdico, né, que está bem em cima ali da vértebra, uma mancha bem suave que aparece aí na imagem, que mostra que o coração dela foi retirado e não foi devolvido ao corpo. Isso é algo bastante interessante nesse caso, mas não está provavelmente ligado a nenhuma situação ruim, mas sim um mero esquecimento dos embalsamadores aí de recolocar o órgão no local. E na imagem que está na direita, vocês podem ver ali, bem à esquerda do vídeo, né, que nós estamos olhando a múmia dos pés em direção à cabeça, dá para ver um acúmulo de faixas ali debaixo do braço, na região do abdômen. Então, por ali que as vísceras foram retiradas, né, e por ali que os embalsamadores, então, inseriram não só os rolos de linho, mas também resina e ainda pedaços de pano para vedar a abertura. Então, isso mostra alguns detalhes de como foi feito o processo de mumificação dela. E, além disso, também a mumificação e o estudo do corpo, né, revelou faixas que mostram que o tecido que envolve a múmia, na realidade, era um tecido doméstico, quer dizer, eram restos de roupas que ela tinha aí durante a vida,
que foram rasgados e utilizados no processo de mumificação. Então, na imagem de cima, dá para vocês verem bem com clareza ali 3 linhas, mostrando um detalhe de uma vestimenta, e na parte de baixo ali, pinçando, conforme vocês estão vendo, tem um detalhe bem no centro da imagem, que mostra uma costura. Portanto, aquilo era parte de uma vestimenta dela, né? Bom, os estudos com a Totimeia, como eu falei para vocês, começaram em 1997 e até os dias de hoje nós continuamos aí estudando a múmia. Numa etapa recente desse trabalho, eu contei com a ajuda de um colega, o Cícero Moraes, e ele, então, nos ajudou aí no trabalho de reconstituição da face. E o que nós fizemos? Nós conseguimos, então, submeter a Totimeia a uma análise detalhada, né, então, como eu estava dizendo para vocês, nós conseguimos fazer uma análise detalhada, reconstituir a face da múmia que tinha sido quebrada, e por meio de uma série de fotografias, nós conseguimos, então, por meio de várias técnicas, né, devolver as feições que ela tinha em vida. Então, o vídeo que nós usarei aqui para encerrar a nossa aula de hoje, para vocês terem uma ideia de como é possível juntar dados da arqueologia e da tecnologia, né? O Cícero é um artista gráfico, né, 3D, foi possível então reconstituir as feições que ela tinha quando ainda ela era viva, né? Então, aqui as fotografias foram usadas para reconstituir esse modelo tridimensional que vocês estão vendo, e por meio das imagens o crânio foi isolado, os pontos craniométricos foram distribuídos aí, e a partir disso a musculatura pôde ser refeita, né, em cima do crânio. À medida que cada ponto craniométrico representa uma espessura da pele e dos tecidos, foi possível, por meio da malha que vocês estão vendo, fazer, né, digamos, o rosto dela quando ela era em vida. Como ela viveu durante o período tardio, né, por volta do século VII, século VI, aí, antes de Cristo, a moda da época eram colares como esse que vocês estão vendo e a peruca, conforme vocês podem ver aí na imagem, né? A múmia estava careca, né? Ela teve seus cabelos raspados, provavelmente porque ela pegou piolho, mas mesmo assim nós pudemos aí reconstituir ela, né, por meio dessa imagem aí, como ela seria em vida, né? Então eu recomendo a vocês, quando vocês tiverem um tempo, quando visitarem Curitiba, vão ao Museu Egípcio Rosa Cruz e conheçam a Totimeia. Aqui em Ponta Grossa também, para aqueles estudantes que acabarem aparecendo aqui algum dia, né, visitando Ponta Grossa, nós também temos um Museu de Arqueologia, onde nós temos então uma exposição sobre o Egito e também aí uma exposição sobre a América pré-colombiana. Então fica aí o convite para vocês, né? Então logo mais a gente pode abrir para algumas perguntas e a gente encerra aqui então a apresentação com esse vídeo aí da Totimeia, tá certo? Então eu agradeço aí a atenção de todos